A gente segue tratando dos principais assuntos relacionados a esse conflito, inclusive o Marcelo Favalli, nós falávamos mais cedo sobre esse grupo, o Hamas. É um grupo muito conhecido, estampa as principais capas dos noticiários ao redor do mundo, e o Marcelo Favalli fez um raio-x desse grupo que é o Hamas. E, inclusive, muitos entendem que países financiam o Hamas. Como o Hamas sobrevive, hein, Favalli? Claro que sim. Só rapidamente uma última atualização de momento. Pelas fontes israelenses, esse número já é oficial, subiu para 250 o número de mortos no lado israelense. O lado da faixa de Gaza mantém a mesma cifra de 232 mortos. Então, infelizmente, a gente já chega perto de 500 vítimas, 500 mortos nesse conflito aí, que daqui a pouco vai completar quase 24 horas. E claro que o número de feridos está perto aí da unidade do milhar. E, infelizmente, os dois lados admitem que há desaparecidos, então que a gente tem que trabalhar com a infeliz hipótese, a triste ideia de que essa cifra de mortes deve aumentar aí nas próximas horas. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, Daniel, o que é o Hamas? A gente passou o dia inteiro falando do Hamas, está aqui um compilado para que a gente entenda as linhas gerais. O que significa, a partir da linguagem árabe? Fervor, entusiasmo, zelo, cuidado. Quando o grupo foi criado e ele segue aí preceitos das leis islâmicas, é um grupo que se intitulou como cuidar, zelar. Mas zelar pelo quê? Pela essa frase que está na Carta de Princípios do Hamas, que a terra palestina é a terra islâmica. Por mais que isso tenha uma conexão com a religião, nós estamos falando de um movimento político, baseado em preceitos da religião, mas mais ligado a um movimento político. Quando ele fala que terra palestina é a terra islâmica, também o desenvolvimento dessa Carta de Princípios aponta que, para o Hamas, não existe o Estado de Israel. Ele não reconhece o Estado de Israel e diz que luta pelo reconhecimento, sim, do território palestino. Isso ajuda a explicar aí essa queda de braço que atravessa décadas. Indo um pouco mais adiante, surgiu em 1987 e isso é fundamental, gente. Depois desse surgimento, depois da Carta de Princípios, houve uma bifurcação do Hamas. O Hamas também depois desse movimento miliciano de pessoas que pegaram em armas para defender um ideal, o Hamas teve ali uma parte mais pacifista, se eu puder colocar assim, mas realmente dos movimentos políticos na essência. Ou seja, é um partido político. Por isso que eu falei que depois do surgimento de 87, houve uma bifurcação. Existe um braço armado do Hamas, foi este que atacou Israel, foi este que assumiu, inclusive, a autoria do ataque, e existe um outro lado político que tenta achar uma solução, que tenta achar uma convivência ou luta pelos seus ideais, pelas veias políticas e não pela força armada. Eles são sunitas. Isso para nós é um pouco distante, embora a comunidade árabe seja volumosa aqui no Brasil. Existem aqueles que professam com mais cuidado o islamismo, né, a religião muçulmana, mas para explicar, existem vertentes dentro do islamismo, assim como existe no cristianismo, né? Os evangélicos, os apostólicos católicos romanos, tem os batistas, os metodistas. Também existe dentro do islamismo os sunitas, os xiitas, que para a gente soa com mais frequência, os alauítas, os wahhabistas. Aqui existe uma divisão, então, entre os sunitas. Daqui a pouco eu volto para lembrar que existe um outro grupo nas mesmas condições. Tem um braço armado, um braço político, que é o Hezbollah. E o Hezbollah, no Líbano, ele é xiita. Inclusive, eu estou lembrando do Hezbollah porque o Hamas, em contato agora com o Hezbollah, talvez buscando um apoio, recebeu uma resposta do Hezbollah que, por enquanto, não haverá essa conexão, não haverá esse envolvimento. Uma das razões é esse distanciamento entre eles pela orientação sunita, enquanto o Hezbollah é xiita. O Hamas é considerado uma organização terrorista, né, como um todo, por Estados Unidos, União Europeia, Japão, próprio Israel, claro.
Agora, na linha de baixo, a gente tem Canadá, Austrália e Reino Unido. Por quê? Esses dois países e a nação britânica entendem o Hamas bipartido. Eles consideram Canadá, Austrália e Reino Unido o braço armado do Hamas uma organização terrorista, mas reconhecem o esforço político da divisão política partidária do Hamas. Então, é claro que o grupo ele é muito mais complexo do que essas linhas gerais, mas só para a gente posicionar todo mundo aí no mesmo espectro. Eu vou voltar aqui umas casinhas no jogo, usando de novo o mapa que eu criei, vindo aqui no Líbano, que é a fronteira norte com Israel, é uma fronteira bastante extensa, e aqui existe o Hezbollah, enquanto o Hamas está concentrado a quilômetros e quilômetros de distância na faixa de Gaza. Existem ideais parecidos que se opõem a políticas de Israel, mas os dois depois evoluíram nas décadas de 90, nos anos 2000, 2010 e agora na década de 2020, para uma divisão entre braço armado e braço político, reforçando a ação de atacar Israel foi do braço armado do Hamas. Agora, a gente passou a parte do dia aí falando das críticas que o governo de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, tem recebido, que não teria observado muito bem alguns pontos que sugeririam este ataque. Eu passei o dia conversando com fontes, eu tenho uma fonte do lado árabe que conversou em tom de anonimato comigo, pediu esse off, né, no nosso jargão jornalístico, e me confiou duas informações: de que houve uma movimentação aqui na parte norte da faixa de Gaza do Hamas, assim como houve uma movimentação indo para o norte do mapa do Hezbollah na parte sul do Líbano, norte de Israel. Isso, obviamente, foi observado pelas agências de inteligência, pelo serviço secreto de Israel, que é internacionalmente famoso, o Mossad. Parece, inclusive, na literatura, quando a gente fala de espiões e tudo mais. Eles ganharam essa fama porque realmente é um grupo muito forte, muito bem equipado, muito bem estruturado, mas que supostamente não conectaram algumas informações ou não deram a devida atenção a esses movimentos, desses braços armados, destes movimentos islâmicos que poderiam indicar aí um ataque. E também era quase que uma jogada cantada, porque neste final de semana do ataque, não coincidentemente, são os 50 anos em que as duas partes do conflito, né, tanto árabes quanto israelenses, lembram da guerra do Yom Kippur, que foi justamente nessa época, 50 anos atrás, que é uma grande agressão sofrida por Israel, por a parte árabe que ficava na época, né, a guerra do Yom Kippur, há 50 anos, 1975. 73. Perdão, eu errei, estamos em 2023, ó, obrigado, Daniel. Então, em 1973, é que 75 é a idade de Israel. Entre Egito e Israel, então houve esse ataque, agora, não vou dizer que comemora-se, mas se lembra, então, das vítimas do ataque, desse que foi um dos conflitos que marcou aí o Oriente Médio na segunda metade do século XX, e agora isso poderia sugerir que haveria um ataque, então, por conta dessa data. O Mossad está sendo duramente criticado. Em cima do Mossad, as críticas recaem sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, justamente por conta dessas movimentações. A resposta está vindo aí amplificada, porque o primeiro-ministro, melhor dizendo, Benjamin Netanyahu, diz aí de um contra-ataque feroz em tom de vingança. Ele que não tem um governo lá muito bem avaliado, sofre críticas por uma crise interna e talvez uma parte da análise a gente tem que olhar que esta seja uma oportunidade, claro, uma resposta provocada por um ataque sangrento desses inimigos declarados que são o braço armado do Hamas, mas que isso possa surgir num momento em que ele se reposicione diante da opinião pública. São elementos, Daniel, que a gente não pode descartar nenhum.